Leia É a um Bíblia tema no que Chica ecoa a Proibida história e da saiba serpente tudo. no Éden. Agora, considere o Evangelho de Judas, descoberto na década de 1970, datando do século II. Esse texto inverte a compreensão tradicional de Judas Iscariotes, o homem que traiu Jesus. Nesse evangelho, Judas não é um vilão. Ele é um confidente, agindo sob as instruções de Jesus para desencadear os eventos que levariam à crucificação. A traição não é traição, é obediência. O evangelho de Judas desafia a ideia de bem e mal como opostos binários e reformula o papel de Judas como parte de um plano divino. Depois há o evangelho de Tomé, outro texto excluído da Bíblia. Diferente dos evangelhos canônicos, que focam em milagres e narrativas, o evangelho de Tomé é uma coleção de ensinamentos atribuídos a Jesus. Esses ensinamentos enfatizam o esclarecimento interno e a autodescoberta em vez da obediência cega a um poder superior. Em uma passagem marcante, Jesus diz: "O reino de Deus está dentro de você." É um chamado direto para olhar para dentro, buscar a verdade e a divindade não em rituais externos, mas em seu próprio ser. Essa mensagem contrasta diretamente com a religião institucionalizada, que enfatiza intermediários como sacerdotes e igrejas. Por que esses textos foram banidos? A resposta é controle. A igreja primitiva precisava criar uma doutrina unificada, uma narrativa autoritativa singular. Textos como o livro de Enoque, o evangelho de Judas e o evangelho de Tomé apresentavam ideias que ameaçavam essa unidade. Eles introduziam complexidade, nuances e perspectivas que não se encaixavam na narrativa de um único Deus onipotente e de um único Satanás maligno. A exclusão desses textos não foi sobre preservar a verdade, foi sobre moldar uma versão da verdade que sustentasse a autoridade da igreja. E não é apenas o conteúdo desses livros banidos que é revolucionário, é o que sua existência revela. Esses textos mostram que o pensamento religioso primitivo estava longe de ser monolítico. Era diverso, debatido e dinâmico. Não havia uma única história de Deus e Satanás. Havia muitas. E a narrativa que sobreviveu não era necessariamente a mais precisa. Era a mais conveniente para aqueles no poder. Considere o que esses livros banidos nos dizem sobre Satanás. O livro de Enoque retrata os vigilantes como rebeldes, mas sua rebelião não era sem propósito. Era movida pelo desejo de compartilhar conhecimento, de construir uma ponte entre os seres divinos e a humanidade. O Evangelho de Judas apresenta uma versão dos eventos onde a traição serve a um propósito maior, desfocando as linhas entre lealdade e traição. Já o Evangelho de Tomé elimina a necessidade de salvadores externos, colocando a responsabilidade pela salvação diretamente no indivíduo. A doutrina religiosa não é apenas um conjunto de princípios espirituais. É uma ferramenta poderosa, um sistema projetado para influenciar como as pessoas pensam, agem e percebem o mundo. Quando examinamos a Bíblia e a maneira como suas histórias foram apresentadas ao longo dos séculos, fica claro que a narrativa tradicional de Deus e Satanás é mais sobre controle do que sobre verdade divina. Veja como a doutrina molda a obediência. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o conceito de lealdade inquestionável a Deus é enfatizado repetidamente. Abraão é elogiado por sua disposição de sacrificar seu filho, mas a verdade raramente é binária. É confusa, intrincada e muitas vezes desconfortável. Ao longo dessa jornada, descascamos camadas de história, doutrina e escritura para descobrir uma história que sempre esteve à vista, mas muitas vezes ignorada ou reinterpretada. Uma das lições mais reveladoras de tudo isso é como o conhecimento e a autonomia são consistentemente retratados como ameaças. Seja Adão e Eva ganhando consciência, os vigilantes compartilhando sabedoria com a humanidade, ou figuras como Judas desempenhando papéis em um plano maior. O ato de ultrapassar os limites impostos pela autoridade divina
quase sempre é punido. Mas pergunte a si mesmo: não é o conhecimento o que eleva a humanidade? Não é o questionamento o que impulsiona o progresso? Essas histórias refletem não apenas preocupações espirituais, mas uma tensão fundamental entre controle e liberdade, entre obediência e autodescoberta. Ao longo da história, essa tensão não se limitou a textos religiosos. As